vale muito a pena conferir os filmes que o Rossellini fez na sua fase final, que são sobre as vidas de filósofos. Eles foram lançados no Brasil, nesse box da Versátil, e são basicamente 4 filmes. Um sobre Sócrates, que é o assunto desse vídeo, um sobre Agostinho, um sobre Pascal, que eu inclusive comentei no meu vídeo sobre Pascal, com meu amigo Cadu, e um sobre Descartes. E é muito interessante que o Rossellini ele faz esses filmes com um realismo que é muito característico dele. Ele contextualiza as cenas, os diálogos em geral. Muitas cenas são diálogos filosóficos entre diferentes personagens. Nesse caso aqui do Sócrates, ele incorpora muitos dos diálogos platônicos, socráticos, né? Onde o Sócrates ele questiona os supostos sábios, né, os sofistas da Grécia, sobre coisas, afirmando a própria ignorância. Dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. A gente tem diversas cenas que são tiradas, por exemplo, de alguns desses diálogos que são diálogos aporéticos, os diálogos socráticos da primeira fase da obra de Platão. Eles terminam normalmente em aporia, né, que é uma não resolução, né, do problema, né, uma impossibilidade de resolver a questão central levantada. E muitas vezes, no filme, por exemplo, quando o Rossellini traz uma passagem do Eutífron, né, que é o diálogo sobre a piedade, né, que Sócrates questiona Eutífron sobre a ideia de piedade. Depois de não conseguir dar uma resposta convincente e de ver que ele teria sido refutado por Sócrates, ele fala, não quero mais, depois eu te explico melhor. Né? Ele desiste de ensinar para o Sócrates o que é piedade. E da mesma forma, quando Sócrates esbarra com Hípias, né, um sofista que ia dar um discurso e tal, ele é confrontado por Sócrates quanto à ideia de beleza. E ao ver que estava sendo refutado, ele também desiste e fala, não, Sócrates, depois eu te ensino, eu tenho que ir. Então, muitos desses diálogos terminam dessa forma. E o legal é que o Rossellini, com o seu realismo, ele incorpora o próprio conteúdo dos diálogos em forma de cinebiografia, né? De uma cena para outra, fazendo um recorte muito interessante do que seriam os principais momentos que caracterizam esse Sócrates de Platão, né? Em todos esses diálogos. Agora, ele vai estar tematizando 3 diálogos que são muito importantes, mais do que todos os outros, nesse contexto do filme, né? Que são o Fédon, sobre a imortalidade da alma, né? Que vai ser um diálogo de maturidade do Platão, ao contrário desses outros, a Apologia de Sócrates e o Críton, né? A Apologia de Sócrates é uma defesa do próprio Sócrates quando ele foi acusado por corromper a juventude, né? E ele tem a oportunidade de se defender, mas e de expressar um último desejo, enfim. Só que ele não abre mão das suas convicções em nenhum momento, né? O texto da Apologia é muito famoso, porque tem um momento que uma pessoa que vai defender o Sócrates, ele consultou o oráculo de Delfos, né, que revelou para ele que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Sócrates pensa, isso é um absurdo, porque eu só sei que nada sei, né? Então como que eu posso ser o homem mais sábio da Grécia? Mas talvez justamente por isso ele o seja, né? Ao contrário de todos esses outros, e faz a gente pensar que o motivo dele estar ali sendo julgado é por ele ter justamente provocado, né? Tirado essas pessoas sábias, digamos assim, como Meleto, que denunciou ele, tirar essas pessoas da zona de conforto, né? De achar que sabe das coisas quando na verdade não, né? Sócrates, ele defende que eu não estou errado, sabe? Vocês deviam estar me pagando por fazer o bem, por estar despertando esse interesse pelas verdades universais, né? Então, em vez dele proferir um discurso assim humilde, tentando amenizar sua pena, né? Ele faz o oposto, né? Ele continua, ele provoca ainda mais o orgulho das pessoas que estão julgando ele. E aí, evidentemente, ele é condenado.
E aí na parte da condenação, né, que Rossellini vai tematizar o Críton, que é um amigo de Sócrates, ele já está lá, enfim, preso, preparado para tomar a cicuta. E aí o Críton elaborou, junto com outros discípulos dele, todo um plano para o Sócrates poder fugir, né, para ele poder ser exilado e sobreviver. Só que o Sócrates, ele era uma pessoa tão cheia de convicção, né, que nunca ia contra as suas convicções, que ele recusa, né, porque ele diria que ele estaria desobedecendo a lei. E ele prefere ser condenado à morte, né, e que a posteridade perceba o erro que foi cometido ali, né, e as pessoas que fizeram parte disso. E aí, no Fédon, a gente vai ter o principal, né, eu diria, né, o que é mais influente da parte de Sócrates. Então a gente tem a influência dele retratada no filme com o seu método de questionamento, né? O seu método da ironia socrática, de questionar todas essas pessoas. E aí depois a gente vai ter o fundamento da metafísica cristã, basicamente, né? Que na verdade pode ser vista mais como uma ideia platônica, que Platão usa Sócrates como porta-voz, né? Ele apresenta uma serenidade inabalável nos seus últimos momentos, né? Porque ele tem a seguinte convicção: eu não fiz nada de errado. Se existir uma vida após a morte, eu vou me dar bem, né? E ele acreditava nisso, ele acreditava que a virtude, né, a boa ação, ela vem de um conhecimento que a pessoa tem, né? Então, a ideia de você agir errado, de você agir mal, na verdade é um desvio do caminho da virtude, né? E essa vai ser uma ideia muito influente que Platão apresenta atribuindo-a ao Sócrates. Come puoi essere così calmo, Socrate, sapendo che l'ora della morte è così vicina? È che io ragiono e l'idea di separarmi dal mio corpo non mi spaventa. Al contrario, mi rallegra. Il saggio dovrebbe dunque affrettare l'ora della sua morte. No, poiché bisogna rispettare la volontà degli dei. Perché parlate a bassa voce? Perché non dite forte ciò che vi preoccupa? Ora che la disgrazia è su di te, Socrate, non osiamo parlarti delle nostre preoccupazioni. È difficile convincervi di questa verità. Per me la morte non è una sciagura. Ma parlate dunque. Temo, Socrate, che l'anima, una volta abbandonata dal corpo, pure lei perda la vita. Ma dimmi, Cebete, chi dà la vita al corpo? L'anima, Ed è sempre così? senza dubbio. L'anima che dà vita al corpo è sempre apportatrice di vita? Sì? E la vita ha un contrario? Oppure il contrario della vita è niente? La vita ha un contrario che è la morte. L'anima non può dunque ricevere la morte, che è il contrario di questa vita della quale essa è la sorgente. E come qualifichi gli esseri che sfuggono alla morte? Si qualificano immortali. L'anima, non potendo ricevere la morte, è dunque immortale. Dunque non è insensato sostenere che quest'anima è immortale e se lo è, bisogna averne cura durante tutta la vita. Un'altra idea: se la morte fosse la fine di tutte le cose, sarebbe un gran bene per tutti i cattivi, poiché la loro cattiveria sparirebbe con loro stessi. Davanti alle tristezze, le ingiustizie e le bassezze della vita, ricordatevi di quel passaggio dell'Odissea dove Omero dice che Ulisse, battendosi il petto, incoraggiò il suo cuore con questi termini: sopportalo, cuore mio, hai già sopportato cose ben più rivoltanti. Non parlare troppo, Socrate. Ti puoi riscaldare e questo renderà più lenta l'azione del veleno e ciò ti farà soffrire maggiormente. Non ne tener conto. Che il boia prepari quanto è necessario. Adesso vado a lavarmi, per evitare a Santippe dalle donne la pena di lavare il mio cadavere. E come dobbiamo seppellirti? Come vorrete, se voi riuscirete ad afferrarmi e se io non vi fuggirò. Então ele acreditava que se há uma imortalidade da alma, se há uma continuação
no além, uma espécie de recompensa, né? Ela precisa necessariamente ser atribuída ao sábio, a quem agiu virtuosamente durante a vida. E no caso, ele acreditava que ele fora um, né? Com todas as suas condutas e convicções. Então aí está presente essa ideia de que o sábio pode ser alcançado, né? É uma questão de obter um conhecimento, né? Agir virtuosamente está relacionado à ideia de verdade, que está relacionado à ideia de bem, né? E então é um caminho, né? Uma possibilidade, né? Durante a vida, né? Agir errado é um desvio, né? É uma ignorância, digamos assim. Enquanto que agir certo e agir bem é uma virtude, né? E ele considerava então que a sua própria vida fora virtuosa, né? Então ele vai com uma serenidade, com uma convicção inabalável. E com isso, né, ele basicamente funda a metafísica, que sob a forma de religião vai ser o fundamento do cristianismo e vai ser muito influente na nossa cultura ocidental como um todo, né? E lembrando que a gente conhece isso através de Platão, então isso pode ser considerado também mais a filosofia platônica, que em grande parte tem o Sócrates como porta-voz, né? E é muito interessante o que o Sócrates diz no momento que precede a sua morte, né? Ele diz o seguinte: Críton, lembre-se, nós devemos um galo a Esculápio. Esculápio era o deus da cura e oferecia esse galo, animais, como oferendas, em troca de curas, enfim. E quando Sócrates diz isso, após ter manifestado a sua crença numa libertação, digamos assim, né, para além do corpo, ele basicamente está caracterizando a vida como uma doença e a libertação, né, a morte, como uma cura. É a crítica que muitos filósofos vão fazer, como Nietzsche, por exemplo, muitos séculos depois. Enfim, é claro que existem outras interpretações, mas a questão é que esse é um ponto central da filosofia do que a gente entende como a filosofia do Sócrates através de Platão e também da filosofia de Platão, né? Então é muito interessante como o filme de Rossellini, que está disponível no YouTube, eu acho, ele é uma excelente porta, uma excelente chave de entrada para começar a estudar os diálogos platônicos e para começar a estudar a filosofia. Então, eu recomendo muito que você assista, até porque também é um filme muito bem executado do ponto de vista da forma, com o realismo do Rossellini, que tem os seus planos longos com aquele zoom lento e aquela música que contextualiza uma atmosfera quase que de meditação, né? de pensamento mesmo. A música em si é quase que imperceptível, é toda uma atmosfera meditativa que o Rossellini constrói nessas cenas e que permitem que você entre em contato com os diálogos, com as questões filosóficas que estão ali sendo discutidas. Mio buon Critone, dobbiamo un gallo ad Esculapio, non lo dimenticare.